Ah, cês querem ouvir um causo de arrepiar, né? Pois se ajeitem aí, que esse foi contado por gente séria, e até hoje ninguém explica o que aconteceu naquela pousada escondida entre as araucárias de Gramado, lá pros lados do Caracol. Era maio de 1998, tempo frio, neblina cobrindo o chão feito lençol de alma, e o vento serrano passando por entre as frestas das janelas com aquele assobio fino. Quem morava por ali dizia que à noite, as luzes da pousada piscavam sozinhas. Mas ninguém ligava muito, achavam que eram os fios ruins, sabe? Só que naquele mês, algo mudou. A pousada chamava-se Recanto das Hortênsias, nome bonito, mas o povo da redondeza chamava de a Casa do Tempo Parado, porque parecia mesmo que o relógio lá dentro não andava direito. Diziam que os ponteiros giravam para trás às vezes, e os espelhos, os espelhos, refletiam coisa que não tava lá. A dona era uma mulher miúda, Dona Célia, dessas de alma boa, sorriso manso, sempre com cheiro de café e bolo de milho. Ela cuidava do lugar desde que herdara dos pais, mas naquele maio, começou a notar hóspedes estranhos. Gente que chegava de repente, sem carro, sem bagagem, só pedindo um quarto para passar a noite. E o pior, meu amigo, é que no dia seguinte, ninguém via esses hóspedes indo embora. Os lençóis ficavam amarrotados, o quarto cheirando perfume antigo, e o livro de registro com os nomes, riscados. Dona Célia jurava que via sombras andando pelos corredores depois da meia-noite. O tilintar de chaves, passos lentos no assoalho, mas quando ela saía com a lamparina na mão, nada. Só aquele frio diferente, que nem o fogo da lareira dava conta de espantar. Certa noite, um casal da capital resolveu se hospedar lá. Vieram encantados com o charme rústico da pousada. Ah, se soubessem! Às 2 da manhã, o marido acordou assustado. Disse que ouviu alguém bater na janela do segundo andar. Mas, ora, segundo andar? Como, se ali não tinha sacada, nem escada do lado de fora? Ele jurava que viu uma mulher vestida de branco olhando para dentro, o cabelo longo cobrindo metade do rosto, e a respiração dela fazendo o vidro embaçar. A mulher dele achou que era sonho, até ouvir o mesmo som, toque-toque, toque-toque. Mas dessa vez, vinha da parede, não da janela. Célia subiu correndo quando ouviu os gritos, levando o terço na mão e a lamparina tremendo. E o que ela viu, dizem, deixou a mulher sem fala por dias. As paredes tinham marcas de mão, como se alguém tivesse tentado sair de dentro delas. Marcas pequenas, de criança. E o cheiro, um cheiro doce, enjoativo, de flores murchas e vela queimada. No outro dia, o casal foi embora sem nem tomar café. Deixaram o carro ligado e sumiram estrada abaixo, com os olhos arregalados. Mas Dona Célia ficou. Disse que não ia abandonar o que era dela. Só que a pousada nunca mais foi a mesma. Os hóspedes começaram a sentir o tempo diferente. Relógios parando às 3h14, sempre o mesmo horário. Rádios ligando sozinhos, tocando música antiga, daquelas de vitrola. E vozes, às vezes, chamando o nome da dona, Célia. Baixinho, como um sussurro que vinha do porão. O padre de Gramado, Padre Olavo, foi chamado para benzer o lugar. Entrou firme, cruz na mão, água benta e fé no peito. Mas quando ele abriu o missal para rezar, o vento apagou todas as velas. E o sino da igreja lá do centro, que ficava longe, começou a tocar sozinho. O padre ficou pálido, benzeu-se e disse: Ali, minha filha, o tempo não é mais tempo. O que tem lá dentro não é do agora. Depois disso, Célia fechou as portas. A placa de pousada Recanto das Hortênsias ficou pendendo no vento, batendo devagar, toque-toque, toque-toque, igual o som que vinham das paredes naquela noite. E quando a polícia foi vistoriar, meses depois, encontraram os quartos intactos, como se os hóspedes tivessem saído segundos. As xícaras ainda quentes. As camas afundadas. Mas nenhum sinal de gente. O relógio da recepção marcava 3h14. Congelado. Até hoje. Tem quem diga que, quando a neblina cobre a serra e o vento desce das araucárias com cheiro de lenha molhada, dá para ver uma luz fraca lá dentro da velha pousada. Como se alguém ainda esperasse o café ficar pronto. E os mais corajosos que se aventuram por ali juram ouvir o ranger da porta se abrindo devagar. E uma voz mansa, rouca, perguntando: vai querer o quarto de sempre? E ninguém fica. Porque em Gramado, até hoje,
Dizem que o tempo ainda se hospeda lá. Ah, eu bem disse que essa história não era coisa de se contar de noite, mas já que se estão aqui, que se ajeitem mais para perto do fogo. Porque o que vem agora, ninguém contou por completo. Nem Dona Célia, nem o padre, nem quem viu, e ficou para contar. Depois que o padre Olavo foi embora, com o rosto branco que nem vela, a pousada ficou fechada um tempo. Mas Gramado é cidade pequena, e curiosidade é bicho danado. Logo começaram as conversas nos bares, nos mercados, nas rodinhas de chimarrão na praça. Uns diziam que era o espírito dos antigos donos voltando para buscar o que era deles. Outros juravam que lá dentro, o tempo se dobrava, igual folha de papel, e quem entrava, ficava preso no ontem. Foi então que apareceu um rapaz, jornalista da capital, Eduardo Lacerda, moço novo, desses cheios de coragem e gravador na mão. Veio dizendo que queria fazer uma matéria sobre os mistérios da Serra. Dona Célia, cansada de ser falada, resolveu abrir as portas de novo, só para mostrar que era tudo invenção. Ah, se arrependimento tivesse som, dava para ouvir o dela naquela noite. Era uma sexta-feira, 22 de maio de 1998. O frio cortava feito navalha, e o vento fazia as janelas gemerem como coisa viva. Eduardo chegou por volta das 8 da noite, com uma lanterna e um gravador de fita. Ligou o aparelho assim que entrou. E o som que se ouve na fita, dizem, é só o estalar da madeira e o chiado baixo do vento. Por enquanto. Dona Célia mostrou os quartos, o corredor comprido, o salão com a lareira apagada. Mas o que chamou a atenção do jornalista foi a escada que levava ao porão. Um alçapão de madeira antiga, com uma trava de ferro e uma corrente. Ele perguntou o que tinha lá embaixo, e Célia respondeu sem olhar para ele. Nada. Só o que não devia mais estar lá. Mas o curioso é teimoso. Às 23h47, enquanto ela preparava café, o Eduardo abriu a corrente e desceu. A fita gravando tudo. Primeiro, o barulho de passos. Depois, um estalo, e o som de algo metálico batendo. Tem cheiro de mofo aqui, parece. Parece que o ar é mais pesado. A voz dele soa diferente, como se tivesse eco, mesmo em espaço pequeno. Então, silêncio. Só o tic-tac distante do relógio, o mesmo relógio que parava às 3h14. De repente, ouve-se um som leve, quase um sussurro. Algo como: não devia ter vindo. E o gravador cai no chão. Quando Célia deu falta do rapaz, já passava da meia-noite. Desceu com o terço na mão, chamando baixinho. Seu moço? Seu Eduardo. Mas o porão tava vazio. Só o gravador, no canto, ainda rodando fita. Ela subiu correndo, trancou o alçapão e ficou ali, sentada, rezando. Às 3h14, o relógio parou outra vez. E lá fora, o vento começou a bater na placa da pousada. Toque-toque, toque-toque. No outro dia, a polícia veio. Vasculharam tudo. Nada do rapaz. O gravador foi levado como prova, mas dizem que, quando escutaram no quartel, a fita não tinha nada, só o som do vento. Mas Célia jurava que, na noite anterior, tinha ouvido a voz dele. Baixa, cansada, pedindo ajuda. De dentro das paredes. Depois disso, ela adoeceu. Ficava parada, olhando pro nada, dizendo que o tempo não passava mais. Que tudo se repetia. E os vizinhos começaram a ouvir barulhos de dentro da pousada, mesmo fechada. O ranger do assoalho, o bater das portas, e, o mais estranho, o rádio da cozinha tocando a mesma música antiga, toda noite, no mesmo horário. Uma valsa lenta, como se alguém ainda dançasse lá dentro. No fim daquele inverno, Gramado foi coberta por uma neblina que durou 3 dias. E durante esse tempo, ninguém viu Dona Célia. Nem luz, nem som, nem fumaça da chaminé. Quando a neblina levantou, encontraram a porta aberta. E no balcão da recepção, o livro de registro, virado numa página nova. Nela, só uma frase escrita com letra tremida. O hóspede voltou. E logo abaixo, o nome, Eduardo Lacerda, com a data do dia anterior. E é por isso, meu amigo, que até hoje quem passa por aquelas bandas, perto do Recanto das Hortênsias, evita olhar pro casarão. Dizem que, se fizer frio bastante e o vento soprar do lado certo, ainda dá para ouvir o tinir da campainha da recepção. E uma voz de mulher perguntando, bem baixinho:
Veio para ficar, ou só para ouvir a história? Ô meu povo bom! Se tem uma coisa que aprendi nesses anos de estrada, é que tem silêncio que fala. E lá na serra, naquela pousada coberta de musgo, o silêncio grita. Grita de um jeito que arrepia até quem nunca acreditou em nada. Depois do sumiço do tal jornalista, o lugar ficou interditado. Mas, como sempre, o tempo passou, e a curiosidade do povo voltou. Em setembro daquele mesmo ano, 1998, um grupo de jovens de Porto Alegre resolveu se hospedar lá, só para provar que tudo não passava de lenda. 4 no total. Rafa, o mais brincalhão, que vivia dizendo que fantasma era invenção de gente desocupada. Luísa, fotógrafa, dessas que acham beleza até em ruína. Mauro, estudante de história, que queria fazer um trabalho sobre mitos regionais. E Helena, quieta, mas com um olhar que parece enxergar o que os outros não veem. Eles chegaram numa sexta-feira, fim de tarde. O sol se escondia atrás das araucárias e o frio vinha rastejando, manso. Quando pararam o carro, o vento assobiou entre as telhas quebradas da pousada e a placa enferrujada bateu devagar, como se desse boas-vindas. Toque, toque, toque. Luísa ligou a câmera e gravou a entrada. Primeiro dia. Setembro de 98. Pousada das Hortênsias. Dizem que aqui o tempo parou. Mal sabia ela que estava mais certa do que imaginava. O salão principal estava do mesmo jeito que o padre e a polícia tinham deixado meses antes. O relógio parado às 3h14. As cadeiras encostadas, cobertas de pó. E o cheiro de madeira molhada, aquele cheiro de coisa que lembra cemitério e chuva antiga. Helena foi quem primeiro notou. Gente, vocês sentem o ar pesado? Rafa riu. Pesado nada, é mofo. Vai ver o tal do jornalista ainda tá por aí, debaixo da cama. Mas a piada não fez ninguém rir. Às 22h30, resolveram dormir ali mesmo, no salão, todos juntos. Montaram os sacos de dormir perto da lareira. Luísa, antes de deitar, deixou a câmera ligada, filmando tudo. Disse que queria registrar o nada acontecendo. Mas o que ela gravou, ninguém conseguiu explicar até hoje. Por volta das 2h pouco da manhã, a fita começa a chiar. O som do vento entra forte, e uma voz, baixinha, arrastada, diz: "Saiam daqui." Nenhum deles ouviu na hora, só depois, quando assistiram. Mas o que todos sentiram, foi o frio. Um frio que não vinha de fora. Era como se o chão respirasse. Helena levantou de repente. Disse que sonhou com alguém chamando por socorro, uma voz de homem, distante, abafada. E o relógio, o mesmo que há meses não andava, deu um tique. Um único tique. Mas foi o bastante para gelar o sangue de todos. De manhã, decidiram explorar o porão. Mauro, curioso, achou a corrente que trancava o alçapão. Luísa filmava, o som da câmera zumbindo baixinho. Quando ele abriu, subiu um vento morno, com cheiro de ferro e terra. Helena cobriu o nariz. Parece que tem coisa podre lá embaixo. Rafa desceu primeiro, rindo. Mas o riso parou no meio do caminho. Lá embaixo, no canto do porão, tinha uma mesa de ferro enferrujada, e sobre ela, algo coberto por um pano velho. Quando ele puxou, viu um espelho. Antigo, moldura dourada, rachado no meio. O estranho é que, o reflexo não acompanhava o movimento. Rafa mexia o braço, e o reflexo demorava para seguir. Atrás dele, o espelho mostrava uma sombra. Mas ninguém estava lá. Helena começou a rezar. Luísa filmava tremendo, a câmera captando cada som, cada respiração. E então, a fita grava um barulho seco, como algo batendo forte na madeira. O espelho caiu e se partiu. No reflexo estilhaçado, por um instante, todos juraram ver um rosto. O rosto do jornalista desaparecido. Olhos fundos. Boca entreaberta, como se quisesse dizer algo. Saíram correndo, tropeçando nas escadas, gritando. Mas quando chegaram ao salão, o relógio estava andando. O ponteiro marcava 3h14. De novo. Luísa derrubou a câmera. Na gravação, a última coisa que se ouve é uma risada. Baixa, arrastada, misturada ao som da ventania lá fora. Uma risada que não parecia de nenhum deles. Na manhã seguinte, os moradores de Gramado viram fumaça subindo da serra.
Quando foram até lá, a pousada estava intacta, mas vazia. Sem sinal dos 4. Só a câmera, caída perto da lareira. A fita dentro, gravada até o fim. Mas, tal qual o gravador do jornalista, só o som do vento. E, ao final da gravação, uma voz rouca, de mulher, sussurrando. O hóspede voltou. A polícia tentou explicar. Disseram que os jovens se perderam na mata. Mas quem mora por lá jura que, nas noites frias, ainda se vêem luzes piscando dentro da pousada, e se ouve passos. Passos que sobem e descem as escadas. Como se alguém estivesse preso num tempo que não passa mais. E o mais assustador? Em 2003, um turista tirou uma foto da fachada, só por curiosidade. Quando revelou o filme, havia 4 silhuetas na janela do segundo andar. 3 paradas. E uma olhando direto para a lente. E é por isso, meu amigo, que quem sobe para Gramado, naquela parte velha da serra, evita passar perto do casarão quando o relógio marca 13 e pouco da manhã. Porque dizem que, se o vento bater do lado certo, você ouve um estalo, e um tic. E quando percebe, o ponteiro não parou para você também. Ô meu povo bom! Já contei muita coisa por esse mundão, mas tem história que pesa até pra língua do velho aqui. E essa da pousada? Essa é daquelas que grudam na alma da gente igual sereno na roupa do varal. Pois bem, passaram-se uns meses depois que sumiram os 4 jovens. A polícia não achou nada, e o caso foi arquivado. Mas o povo da serra, esse não esqueceu. E como toda boa história que ninguém entende, o tempo foi alimentando ela. Uns diziam que os jovens desapareceram no tempo. Outros, que a pousada era portal de alma perdida. Mas o que pouca gente sabe é que um homem tentou provar tudo, e acabou vendo o que ninguém devia ver. O nome dele era Antônio de Almeida, dono de um pequeno jornalzinho local. Homem cético, firme, desses que não acredita nem em sombra sem corpo. Mas quando achou a fita da câmera dos jovens, largada na delegacia, decidiu assistir ele mesmo. E o que viu, mudou tudo. Na gravação, dava para ouvir de novo aquela voz feminina, arrastada. O hóspede voltou. Antônio deu pausa. Rebobinou. O som era nítido, mas, estranho, como se viesse de dentro d'água. E atrás, um som ritmado, como passos. Passos e o barulho de algo batendo contra vidro. O espelho. Então ele procurou os registros antigos da pousada, datados da década de 40. E foi ali que encontrou a primeira pista. Em 1942, antes de ser pousada, o casarão era um sanatório, onde levavam gente com distúrbios mentais e doenças que o povo nem sabia o nome. E o responsável pelo local era um médico alemão, Dr. Ernst Keller, que veio para a Serra Gaúcha fugindo da guerra. O homem era conhecido pelo sotaque carregado e pelos métodos estranhos. Fazia experiências com som e reflexo, dizendo que podia registrar a alma no espelho. Tem registro, meu amigo, que diz que ele trancava os pacientes no porão, em frente a espelhos enormes, iluminados só por lamparinas. Ficava lá observando, horas e horas, anotando quando a imagem mudava. Um dia, o Dr. Keller sumiu. Sem deixar corpo, sem deixar nada. Só um espelho. O mesmo que os jovens encontraram em 1998. Antônio ficou obcecado. Passou semanas tentando contato com qualquer parente do médico. Até que encontrou uma carta antiga, escondida nos arquivos da prefeitura. A letra era trêmula, quase ilegível. Se alguém ler isso, não olhe no espelho quando ele chamar. O reflexo guarda o tempo que ele não devolveu. A casa retém o instante da alma partida. O velho jornalista leu aquilo e sentiu o sangue gelar, porque lembrou do relógio parado às 3h14. O mesmo horário em que, segundo a ata antiga, o sanatório foi fechado por eventos não explicados. Mas sabe o que mais deixou ele inquieto? A data no rodapé da carta, 3 de maio de 1942. Exatamente 56 anos antes do desaparecimento dos jovens. Mesmo dia. Mesma hora. Na semana seguinte, Antônio resolveu ir até a pousada. Levou um gravador e uma lanterna. Entrou sozinho, pela madrugada, guiado só pelo som do vento entre as araucárias. O assoalho gemia a cada passo. E lá no salão principal, o relógio ticava. Pela primeira vez em anos. Tic-tac,
tic-tac. Ele ligou o gravador. O som da fita rangendo pareceu ecoar pelo salão todo. De repente, o ar ficou denso. E ele ouviu, nítido, um murmúrio. Você veio registrar ou devolver? Antônio girou devagar e viu o espelho. Inteiro. Como se nunca tivesse sido quebrado. No reflexo, não era o rosto dele que aparecia. Era o de um homem de jaleco antigo, os olhos fundos, o mesmo da foto do Dr. Keller. O reflexo abriu a boca e disse: 13h14. Sempre. O relógio parou. E o gravador caiu da mão dele. O som da fita correndo, misturado com o barulho da lamparina oscilando, preencheu o salão. Antônio tentou sair, mas a porta não abria. A madeira parecia viva, pulsando. Na manhã seguinte, o carro dele foi achado na estrada. As chaves estavam no contato. Mas dele, nem sinal. Só o gravador, com a fita rodando sem parar. E a última gravação era apenas o som do relógio. Tic-tac, tic-tac. Agora escuta só o que o povo de Gramado jura de pé junto. Em noites de neblina, quem passa em frente à pousada diz ouvir o gravador ainda funcionando. E se olhar pela janela, vê uma sombra escrevendo num caderno, sob a luz fraca de lamparina. Dizem que é o Dr. Keller. Outros acham que é Antônio. Mas o mais estranho é que a cada ano, no dia 3 de maio, uma nova pessoa some por lá. Sempre às 3h14. E se você duvida, vá lá. Mas leve um relógio de pulso, e não olhe para os espelhos. Porque, dizem, quando o reflexo te responde com um atraso, é sinal de que o tempo já te alcançou também. Então, meu povo, esse foi o causo da pousada que parou o tempo. E se algum dia o relógio da tua casa começar a bater sozinho, às 3h pouco da manhã, não vá ver o que é. O tempo, às vezes, só quer lembrar quem ainda está preso nele.